Tailândia e Camboja assinam um acordo histórico com a mediação do presidente Donald Trump, que até pode lhe render o Prêmio Nobel da Paz. Na Malásia, Trump e Lula se reúnem com o Brasil em busca dos fins das sanções econômicas e também a tentar mediar a situação na Venezuela, enquanto que nos Estados Unidos se mantêm voltados para o comércio. Vamos falar também do Japão, que avança na autonomia espacial, e para finalizar, a Rússia, que testa o míssil nuclear Skyfall, também conhecido por Burevestnik, que tem um alcance ilimitado. Seja bem-vindo ao quadro Geopolítica em Foco do meu canal. Aqui você acompanha análise de geografia, geopolítica, educação, comunicação e atualidades. Se quer estar bem informado e entender como os fatos globais impactam o mundo, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e deixe o seu comentário, pois a sua opinião é muito importante para construirmos juntos essa comunidade. Pois bem, pessoal, a primeira notícia traz uma reviravolta diplomática interessante entre a Tailândia e o Camboja. A Tailândia e o Camboja chegaram a um acordo histórico em Kuala Lumpur, pondo fim às tensões sérias na fronteira que ainda em julho causaram dezenas de mortes e milhares de deslocados. O que chama a mesma atenção é o papel central atribuído pela mediação do presidente norte-americano Donald Trump, a ponto de que o primeiro-ministro cambojano o nomear ou indicar para o Nobel da Paz. Os protagonistas desse evento são claros. Temos a Tailândia com o primeiro-ministro Anutin Charnvirakul, o Camboja com o primeiro-ministro Hun Manet, e a Malásia, que também teve um papel inicial com o primeiro-ministro Anwar Ibrahim no âmbito da Ásia. Mas a intervenção dos Estados Unidos é que foi decisiva. E quais eram os interesses? Para a Tailândia e o Camboja, a prioridade era clara: parar o conflito sangrento e, crucialmente, evitar a pressão econômica que o presidente Donald Trump ameaçou impor aqui com a diplomacia coercitiva. Do lado americano, a intervenção serviu múltiplos propósitos. Primeiro é projetar a imagem de Donald Trump como um pacemaker global e reforçar a influência dos Estados Unidos numa Ásia onde a competição com a China é intensa, e garantir também a estabilidade para o comércio. A ameaça de suspender as negociações comerciais foi a alavancagem principal. E a nomeação para o Nobel da Paz, eu diria que um gesto de gratidão do primeiro-ministro Hun Manet, mas também pode ser uma forma de lidar, uma nova tentativa de aproximação ao Oeste, talvez buscando contrapesos da influência chinesa na região. E este acordo demonstra a capacidade americana de influenciar conflitos regionais na África, mesmo com a China presente. E é um exemplo clássico da diplomacia coerciva: usar a força econômica para alcançar objetivos políticos. Tanto até que o presidente Trump ligou a paz ao comércio, dizendo que os Estados Unidos teriam um comércio robusto com ambos os países desde que vivessem em paz. E neste caso, a intervenção direta do presidente Donald Trump colocou a Ásia numa posição mais submissa e mais passiva. Economicamente, Trump aproveitou a viagem para assinar vários acordos, né? E reafirmar parcerias num contexto em que a Ásia volta a se separar dos players. Temos com o Vietnã, com a Malásia. E a forma como a diplomacia coercitiva foi usada aqui serve de um alerta para os países africanos que tentam negociar com os Estados Unidos. E nós vemos que essa é uma das retóricas mais usadas pela administração Trump nesse segundo mandato. Além disso, o foco estratégico dos Estados Unidos na Ásia levanta sempre a questão de sobrealocação de recursos para outras regiões. E vamos para a Malásia, onde tivemos o primeiro encontro entre o presidente Trump e o presidente Lula. O Brasil tinha uma agenda clara. Primeiro, procurar a suspensão das tarifas americanas sobre os produtos brasileiros. Segundo, a suspensão das sanções da Lei Magnitsky, né, que é a lei americana sobre violações de direitos humanos e outros, que foram impostas ao ministro do STF. Além disso, o presidente Lula queria reforçar o papel do Brasil como um potencial mediador na crise venezuelana. Do lado americano, o presidente Trump focou-se na negociação de acordos comerciais vantajosos. E a crise da Venezuela era outro ponto-chave. Ele aceitou, a princípio, a mediação do presidente Lula, o que é significativo, num contexto de pressão e agitação na América Latina, né? Nós temos a guerra com mísseis recentes e crises na Venezuela a escalar.
Houve uma promessa de negociações rápidas sobre as tarifas, mas talvez o mais importante seja a abertura deste canal de diálogo entre os Estados Unidos e a Venezuela, né, mediado pelo Brasil. Será que isso reforça a imagem do Brasil como um ator capaz de dialogar com diferentes polos na América do Sul e demonstrar um certo pragmatismo? Será que vai andar essas negociações? Essa é a minha questão, porque o Brasil ultimamente tem assumido posições contrárias aos Estados Unidos, promovendo iniciativas que acabam com a hegemonia do dólar, que pretendem acabar com a hegemonia do dólar, alinhamento com os países do sul global forte, fortalecimento dos BRICS e críticas claras ao governo americano. E a busca por mais autonomia econômica, né? Não sei não, mas veremos o que vai dar. E essa busca por autonomia estratégica manifesta-se de forma bem diferente no Japão. Tivemos o lançamento bem-sucedido da nova nave de carga japonesa, a HGX-1, lançada pelo seu novo foguete H-3. E isso é mais do que levar a mantimentos para a Estação Espacial Internacional. Os atores são claros, né? Temos a Agência Espacial JAXA e a gigante Mitsubishi. Os interesses do Japão também são claros: manter uma capacidade autônoma de acesso ao espaço, desenvolver tecnologias de ponta e posicionar-se para o futuro pós-ISS. E a desativação da ISS talvez esteja prevista para 2030. O Japão está a pensar na próxima fase, a exploração lunar. A HTVX foi desenhada com a capacidade de futuramente levar a carga até Gateway, a futura estação espacial em órbita lunar, onde o Japão é um parceiro importante. E este lançamento também consolida a fiabilidade do foguete H-3, que superou uma falha inicial e é crucial para o Japão competir no mercado de lançamentos internacionais. Isto reforça o estatuto do Japão como uma potência tecnológica especial. Embora seja uma missão civil, é inegável que estas tecnologias podem ter aplicações duais, militares, de vigilância. E para a África, o impacto direto é nulo, né? Mas realça a crescente clivagem tecnológica global. No entanto, os dados gerados por estes programas, né, com a observação da Terra, o clima, podem ser úteis para países africanos desde que haja mecanismos de partilha. Em suma, este é um movimento estratégico do Japão, visando garantir o seu lugar na vanguarda da próxima era da exploração espacial. E para finalizar, nós vamos para a Rússia. A Rússia anunciou um teste bem-sucedido do seu míssil balístico Burevestnik, um míssil de cruzeiro que, segundo eles, tem a propulsão nuclear. E o anúncio veio do chefe de Estado-Maior, Valery Gerasimov, detalhando um voo teste de 14 mil quilômetros em 15 horas, numa altura em que as tensões globais estão elevadíssimas por conta da guerra na Ucrânia. E isto funciona como uma mensagem estratégica muito clara. Os interesses estratégicos da Rússia aqui são múltiplos. Primeiro, reforçar a sua capacidade de dissuasão nuclear, particularmente a capacidade de segundo ataque, ou seja, retaliar mesmo após sofrer um ataque. Segundo, desenvolver armas invencíveis, capazes de contornar os sistemas de defesa antimísseis dos Estados Unidos. E terceiro, projetar poder num momento de confronto geopolítico intenso. E quarto, reforçar a narrativa interna para o público russo de que a Rússia continua a ser uma superpotência militar, apesar das dificuldades na Ucrânia. Historicamente, sempre existiram dúvidas no Ocidente sobre a real viabilidade destas novas armas russas, mas se o Berezovnik, né, o Skyfall, for de fato viável, seria um desenvolvimento muito significativo e que aumentaria a instabilidade estratégica global e também ameaçaria os frágeis regimes de controle de armas. E isso acontece numa altura em que o governo americano expressa dúvidas sobre a vontade do presidente Putin negociar o fim da guerra na Ucrânia, enquanto o próprio Gerasimov anuncia avanços no terreno, e isso pode não soar muito bem para os americanos. O que esperar dessa situação? Veremos os próximos acontecimentos. Se gostou, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, deixe a sua opinião nos comentários e compartilhe. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima.